Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teolugar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Nós estamos na série Raízes. Este vídeo de hoje faz parte desta nova sessão que introduzimos no último episódio sobre a doutrina da vida cristã. Falamos no último vídeo sobre a lei de Deus e hoje vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre o quarto mandamento da lei de Deus, que diz respeito ao sábado. Bem, não é difícil compreendermos de que o sábado ele faz parte da nossa identidade enquanto igreja adventista. Afinal, carregamos esse dia no nosso nome. A igreja é adventista do sétimo dia. Ou seja, nós cremos na volta de Jesus e cremos também na validade do quarto mandamento, o sétimo dia, o sábado do Senhor, que é o símbolo da sua aliança conosco. E hoje nós gostaríamos de estudar um pouquinho melhor com você sobre este assunto. Mas antes já de iniciar o vídeo, eu quero lembrar você que se você porventura ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal, clique no sininho para que você seja notificado quando sair um vídeo novo. Lembrando que, teoricamente, em tese, aí a gente tem vídeos todo domingo e toda quarta, salvo raríssimas exceções, mas sempre aqui no domingo e na quarta-feira você vai encontrar algum vídeo, algum material de apoio aí para o seu alimento espiritual, para você fazer o culto com a sua família e também aí estudar a palavra de Deus, crescer no conhecimento e na prática da palavra. Então, ative os sininhos para que você não perca. E também, se você gostou deste conteúdo, compartilhe aí com seus contatos, com seus amigos. Também deixe o seu curtir aí, o seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo aí do YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas também. E assim a gente vai espalhando a palavra de Deus, ok? Lembrando que o nosso objetivo aqui é entendermos a razão da nossa fé, a razão da nossa crença, as nossas raízes, a fundamentação bíblica para aquilo que nós realmente cremos como igreja adventista. E para introduzir este vídeo, deixe-me dizer que o estudo de hoje, ele não é um estudo que tem o cunho apologético, defender a validade do sábado, do quarto mandamento. Nós vamos partir do pressuposto de que você entende que o sábado é o dia do Senhor. Mas nós vamos entender um pouquinho melhor o que significa isso, o que realmente é o sábado, ok? Então, nós não vamos trabalhar a questão do sábado para o domingo, a validade do sábado. Vamos falar alguma coisa sobre isso, mas este não é o objetivo, não é o objetivo apologético, mas sim você entender um pouquinho melhor de como a Bíblia trata o assunto do sábado, e a gente vai procurar, dentro desses poucos minutos, conceituar o que é o sábado. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Se alguém pedisse para você resumir o sábado em uma única palavra, que palavra você escolheria? Qual é a palavra que te vem à mente quando você ouve sábado? Quando você pensa no sábado? Desculpe. Qual é a palavra que te vem à mente? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque geralmente a nossa visão com respeito ao sábado está atrelada apenas àquilo que nós podemos ou não fazer. Você já pensou sobre isso? Quando alguém pergunta para você sobre o sábado, geralmente a explicação que você dá não está atrelada àquilo que se pode ou não fazer no sábado. Mas deixe-me dizer que o sábado, ele é muito maior, ele é muito mais amplo do que simplesmente um dia que nós podemos fazer algumas coisas e não podemos fazer outras. O sábado é muito mais do que o dia do pode ou não pode. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo:
Você é adventista, você é daquela religião, daquela igreja que não faz nada no sábado. Isto é muito comum, eu acredito que você já tenha ouvido, já tenha passado por isso. E talvez você até possa concordar com isso. Então eu quero convidar você para entender um pouquinho melhor qual é o conceito bíblico do sábado. Antes de falarmos do que pode ou não pode, nós precisamos entender o que é o sábado. E este é o principal objetivo deste episódio, ok? Então eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, ok? Onde nós temos aqui o relato do primeiro sábado. Então, acompanhe comigo a leitura. Se você tiver a sua Bíblia aí, já abra a sua Bíblia em Gênesis 2. Se porventura você não tem a Bíblia aí perto, pelo menos anota esse texto para que você possa ler depois com mais calma. Ou então, procure assistir este episódio com a Bíblia ao lado, para que você possa fazer as suas anotações, faça uma reação também sobre essa leitura, sobre aquilo que nós vamos estudar hoje. Então, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, nós lemos o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, estamos na sequência de Gênesis 1, a criação do mundo. Nós já estudamos isso lá atrás. Então, no final, a Bíblia diz que assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E o verso 2 diz: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui nós vemos já um conceito bastante conhecido, né, do sábado como um dia separado, um dia santo. Esse dia ele possui 3 marcas distintivas: o descanso, a bênção e a santidade. Mas vamos analisar um pouquinho melhor esse texto. Em que dia Deus concluiu a sua obra? Pensa comigo. Em que dia da semana Deus concluiu a sua obra? Eu consigo ouvir aqui profeticamente a sua resposta. Boa parte de vocês que estão assistindo esse vídeo talvez estão dizendo: Deus terminou a sua obra no 6º dia. E uma outra parte, talvez, que leu com mais atenção o texto, esteja dizendo: bem, Deus terminou no dia 7º a sua obra. Mas isso não entra em conflito com o que nós cremos? Vamos procurar entender. O verso 2 diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra. Então, uma pergunta de interpretação textual muito simples, né? Lembrando aí das aulas de interpretação lá na 4ª e 5ª série, nós poderíamos fazer uma pergunta para o texto. Em que dia Deus terminou a sua obra? A resposta do texto é: Deus terminou a sua obra no 7º dia. Está claro para vocês? Está claro? Ok. Deus terminou a sua obra no 7º dia. Agora, segura aí Gênesis 2 e vamos para Êxodo, capítulo 20, ok? Êxodo, capítulo 20, onde nós temos o texto do mandamento do sábado, o mandamento do 7º dia. Veja só o que diz Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler aqui o verso... Vamos começar aqui com o verso 8. Depois a gente vai ler melhor esse mandamento. Mas vou pegar aqui o verso 8 e o verso 11 para você entender melhor. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ok? Lembre do dia de sábado, pois ele é um dia santo. Uma lembrança de Gênesis, capítulo 2. Agora o verso 11 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou,
Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deixe-me fazer a pergunta novamente para você. Em que dia Deus terminou a sua obra? Bem, quando nós lemos Gênesis 2, verso 2, lá nos é dito que Deus terminou a sua obra no sétimo dia. Aqui, o verso 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, agora eu vou fazer a pergunta para você. Eu gostaria que você respondesse aí. Em que dia o Senhor Deus fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há? Em quantos dias ele fez isso? Vamos voltar para a aulinha de interpretação textual. Bem simples. Em que dia o Senhor Deus fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há? Em quantos dias? A resposta certa é em 6 dias. Mas espera aí. Então quer dizer que a Bíblia está entrando em conflito? Porque o capítulo 2 diz que foi em 7 dias. Ele concluiu a sua obra no 7º dia. Mas o capítulo 20 de Êxodo, verso 11, diz que Deus fez o céu, a terra e o mar em 6 dias. Então, afinal, ele fez em 6 dias ou ele fez em 7 dias? Muitos dizem que esta é uma contradição. Mas a Bíblia não se contradiz. E o texto é muito claro. Algumas pessoas tentam arrumar uma desculpa para o texto de Gênesis capítulo 2, dizendo que Deus, no 7º dia, já havia completado a sua obra. Mas não é isso que o texto fala. Se você olhar atentamente para esses 2 versos, para esses 2 textos, você vai perceber algo maravilhoso. O texto diz, preste bastante atenção, o texto de Êxodo 20 diz que Deus fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo o que existe no céu, na terra e no mar. Compreendeu isso? Tudo o que se refere ao nosso planeta, ao céu, terra e mar, tudo isto foi feito em 6 dias. Mas, no 7º dia, Deus terminou a sua obra. E a sua obra, nos 7 dias da criação, nos 7 dias da criação, é maior do que a obra de criar o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, vamos entender. Em 6 dias, vamos voltar lá para Gênesis 2, e enquanto você volta, vamos recapitular para ficar bem fácil de entender. Em 6 dias, se você tem uma folha aí, anota aí. Em 6 dias, Deus fez o céu, a terra e o mar, e tudo que existe no céu, na terra e no mar. Em outras palavras, tudo aquilo que nós vemos, tudo que é desta terra, do nosso planeta, foi feito em 6 dias. Mas, no 7º dia, Deus terminou a sua obra. Então, nos resta saber o que Deus fez no 7º dia. Porque se ele terminou a criação do céu, da terra e do mar e tudo que neles há em 6 dias, precisamos saber o que foi feito no 7º dia. E a resposta está no próprio texto. Deus criou o sábado. No 7º dia da criação, Deus instituiu, Deus estabeleceu o sábado, o 7º dia da semana. E este dia é um dia completamente diferente dos outros. Algumas pessoas dizem que o sábado não foi criado, o sábado simplesmente existiu. Você dorme na sexta, acorda no sábado. Mas isso não é realidade. O sábado, ele não aconteceu, o sábado foi criado, o sábado foi feito. Porque se o sábado não fosse feito, você iria anoitecer ali na sexta-feira e iria acordar no dia de domingo. E aqui, obviamente, eu sei que existe a questão do pôr do sol, mas apenas para clarificar, sendo didático para você.
Você dorme na sexta e acorda no domingo. Mas Deus instituiu o sábado. E sabe o que a leitura desses dois textos nos revelam? De que o sábado, ele é algo magnífico. Se Deus criou o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, em 6 dias, mas no 7º dia Deus fez o sábado, ele instituiu o sábado, o que isso me revela sobre o sábado? Bem, isto me revela que o sábado não pertence ao céu, à terra e o mar. O sábado não é deste planeta. Porque tudo que é deste planeta, Deus fez em 6 dias. O sábado ele fez no 7º dia. Portanto, o sábado não pertence a esta obra terrestre que ocorreu em 6 dias. E isso me lembra de um poema judaico, uma canção judaica, Lechá Dodi, que diz o seguinte, uma das estrofes diz assim: vamos ao encontro do Shabat, do sábado, pois ele é fonte de bênção. Ele foi a conclusão da criação, mas no planejamento de Deus ele foi o início. O sábado, segundo Abraham Joshua Heschel, um rabino contemporâneo de Martin Luther King, ele escreveu um livro muito interessante que eu recomendo todos vocês lerem, O Shabat, o seu significado para o homem moderno. E neste livro, este livro pequeno de bolso, ele caracteriza o sábado, a partir do texto bíblico, como sendo um santuário construído no templo. Sabe, todos nós estamos acostumados a ver santuários e templos construídos no espaço. Na verdade, nós só conhecemos basicamente construções que são feitas no espaço. Tem altura, tem comprimento, tem largura, tem profundidade, tudo isso é espacial. Mas o sábado é um santuário construído no tempo. Você consegue imaginar isso? O sábado é um santuário, um templo construído no tempo. Quando nós entramos nas 24 horas do sábado, nós estamos entrando numa atmosfera diferente. Este é um dia diferente, nós estamos entrando num santuário. E por que o sábado não pertence a este mundo? Primeiramente, o texto nos revela isto, porque o que é deste mundo foi feito em 6 dias. O sábado não é nosso, o sábado é de Deus. Isto, o próprio mandamento de Êxodo 20 nos diz. Vamos voltar a Êxodo 20, verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado sempre foi do Senhor, o nosso Deus. Mas Deus trouxe este dia sagrado para o nosso planeta, para o nosso sistema. Ele trouxe o sábado como um santuário construído no templo. Um santuário construído no templo. E isso é fantástico porque Deus marca o encontro com o povo não em um lugar, porque o lugar limita as pessoas. Se Deus marcasse um encontro com a gente no Templo de Jerusalém, talvez nenhum de nós teríamos condições de ir lá. Eu, particularmente, tenho o sonho de conhecer Israel, conhecer Jerusalém, mas ainda não tive essa possibilidade. Imagine se Deus houvesse marcado um encontro com a gente em um lugar. Isso limitaria muito a nossa comunhão com Deus. Esse nosso encontro especial. Outra, marcar um encontro em um lugar limita as pessoas que estão escravizadas ou até mesmo presas. Essas pessoas não poderiam sair para encontrar com Deus. Então Deus, sabiamente, ele marca um encontro com o seu povo no tempo. Porque o tempo, ele é igual para todos. Não importa onde você vive, não importa o fuso horário que você vive, o sábado vai chegar para você. Mais cedo ou mais tarde o sábado vai chegar. Não importa se você é livre ou escravo, se você é um negro, um branco, um pardo, não importa a sua classe social, o sábado vai chegar para você. Deus marcou um encontro com o seu povo. O encontro da aliança acontece no tempo e não no espaço, porque ele é igual para todos e ele não conhece limitações. Bem, o sábado, ele é este santuário
que Deus instituiu no nosso planeta quando ele já estava pronto. Ele é de Deus. Logo, o sábado sempre existiu. Deus sempre teve o seu dia santo. Mas ele traz para o nosso planeta como um presente, uma dádiva. E quando nós descansamos no sábado, nós estamos descansando no descanso de Deus, na graça de Deus. O dia de sábado, nós não fazemos não tomamos nenhuma providência para o nosso cuidado pessoal, para o nosso sustento. Nós não corremos atrás da vida, pelo contrário, nós vivemos. Os 6 dias nós sobrevivemos e corremos atrás da máquina, como se diz, para que a gente possa agora no sábado descansar e viver realmente. O sábado é o dia que nós vivemos. Os outros dias nós sobrevivemos. O sábado não existe para que você possa descansar para ganhar energia para trabalhar os 6 dias. Não, o sábado não é o recreio. O sábado é o dia principal da semana. Você não descansa no sábado para poder trabalhar 6 dias. Você trabalha 6 dias para poder descansar no sábado. Você viu como isso muda completamente a ótica? Muda completamente a visão do sábado? O sábado não é um interlúdio no viver, mas ele é o clímax do viver, como diz novamente, citando aí Heschel. O sábado não é um interlúdio, ele é o clímax do viver. Não é o sábado que existe para os 6 dias, são os 6 dias que existem para o sábado. Deus passou 6 dias criando para coroar a criação, trazendo o sábado. O sábado simboliza a graça de Deus. Adão e a sua esposa não haviam trabalhado, eles não haviam feito nenhuma obra, mas o primeiro dia que eles passam, o primeiro dia completo de 24 horas que eles passam juntos, eles passam descansando junto com Deus. Por isso, o sábado é a graça. Eles não fizeram nada para merecer, mas eles receberam este presente, esse descanso. Eu, particularmente, se alguém me pede para resumir o sábado em uma palavra, esta palavra para mim é a graça. A graça de Deus. Eu costumo dizer que a graça de Deus, ela se personificou em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a personificação da graça de Deus. A graça também se materializou na cruz do Calvário. O instrumento de vergonha, mas que trouxe a nossa salvação. Um instrumento de castigo, de maldição, mas que nos trouxe a paz, a reconciliação. Portanto, a graça se materializa na cruz. Mas a graça também se temporalizou. E a temporalização da graça é o dia de sábado. Por isso eu acho muito estranho as pessoas dizerem: ah, nós vivemos no tempo da graça, não precisamos mais guardar o sábado. Bem, como nós vamos falar de graça, da graça de Deus, sem falarmos no sábado? Que é a expressão da graça de Deus que nós temos hoje. Um dia que a gente não precisa fazer as nossas obras, mas a gente descansa no Criador, a gente descansa na graça de Deus. É impossível falarmos de graça sem falarmos do sábado. Eu quero concluir aqui lendo com você agora o mandamento de Êxodo 20. Vamos novamente ao mandamento em Êxodo 20, capítulo 20, versos 8 a 11. E eu quero, nesses poucos minutos, falar um pouquinho sobre o mandamento. Ele diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. E aqui é interessante porque o mandamento do 7º dia vai dizer que 7 classes de pessoas não podem trabalhar. Ele diz: não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. 7 classes de pessoas não podem trabalhar no sábado. E isto compõe a perfeição, né? A completude. 7 é o número do completo, o número do perfeito. Então, nessas 7 classes englobam todas as pessoas. E por que nós não devemos nós devemos trabalhar 6 dias e descansar no sábado?
O verso 11 nos responde. Ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, eu trabalho 6 dias porque Deus trabalhou 6 dias. E ao 7º dia, ele descansou. Então, por que eu devo descansar no sábado? Porque o Senhor descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que eu tenho que lembrar do sábado para santificar? Porque Deus santificou. Note que aqui, quando nós guardamos o sábado, nós estamos imitando o nosso Criador. Há um conceito interessante do imitatio Dei, e que reflete aqui essa essência do sábado. Eu trabalho 6 dias porque Deus trabalhou 6 dias. Eu descanso no 7º dia porque Deus descansou no 7º dia. Eu santifico o sábado porque Deus santificou o sábado. Quando eu guardo o sábado, quando eu observo este mandamento da graça de Deus, eu estou imitando a Deus. E aqui é dito que eu não posso trabalhar, mas também ninguém pode trabalhar para mim. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, o sábado, os 4 mandamentos, popularmente, as pessoas dizem que os 4 primeiros mandamentos se referem ao amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos demonstram o nosso amor ao próximo. No entanto, o sábado está no coração dos 10 mandamentos. Como disse o teólogo Edson Nunes, na parousia que fala sobre o sábado. Você pode procurar aí na internet, da editora Unas Press. O sábado, ele quando eu observo o sábado, eu demonstro a minha gratidão a Deus. Eu demonstro o meu amor a Deus, descansando no dia que Ele prescreveu. Mas eu também demonstro o meu amor para o próximo, porque eu levo descanso para os outros. O sábado equaliza todas as pessoas. Eu agora recebo o descanso de Deus, mas eu também compartilho esse descanso com todas as pessoas ao meu redor, porque eu não vou usar nenhum serviço no sábado. E aqui fica algo bastante interessante para a gente pensar. Se eu não posso trabalhar no sábado, eu também não posso usar um serviço no sábado. Se eu uso um serviço no sábado e é lícito para mim usar este serviço no sábado, eu não posso condenar quem está prestando esse serviço no sábado. Porque a Bíblia diz que eu não posso trabalhar, mas eu também não posso usar nenhum serviço no dia de sábado. Se eu posso usar o serviço, então é lícito também prestar esse serviço. Eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas vou dar apenas um exemplo do pastor. O pastor trabalha no sábado? Sim, o próprio Jesus disse isso. Os sacerdotes, eles trabalham no sábado. Mateus 12 diz, o sacerdote, ele viola o sábado no templo. Por que ele viola? Porque ele está trabalhando. Mas ele fica sem culpa. Por que ele fica sem culpa? Porque o trabalho do sacerdote, o trabalho do pastor hoje, no dia de sábado, é prover a santidade do sábado. É proclamar a santidade. É compartilhar a bênção do sábado. É por isso que um pastor trabalha no sábado, mas fica sem culpa. E você pode usar o trabalho, entre aspas, do pastor no dia de sábado, porque o trabalho do pastor é um trabalho lícito. Ele está em plena harmonia com a guarda do sábado. Você entende isso? Poderíamos dar vários exemplos, mas você pode aí orar a Deus e refletir mais sobre isso. O fato é que o dia de sábado, ele deve ser uma bênção para mim, mas eu devo transformar isso numa bênção para todas as pessoas ao meu redor. E eu quero terminar lendo com vocês Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Aqui há uma promessa muito bonita falando sobre o sábado. Diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai,
porque a boca do Senhor o disse. O sábado é um dia para nós dedicarmos para Deus. É um dia para passarmos com Deus e com a nossa família. Não é enchendo o sábado de atividades apenas porque a gente não pode trabalhar remuneradamente. Há muitas pessoas que enchem o sábado de muitas coisas e reuniões e treinamentos e acabam ferindo o princípio do sábado, que é o descanso. É um dia de deleite, é um dia para passar com Deus, para passar com a família. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, Deus, Ele nos promete sustentar com a herança que Ele prometeu aos patriarcas. Por isso, se um dia você estiver em dúvida, ou talvez angustiado por uma questão financeira, por uma questão de trabalho, e tiver que escolher entre o sábado, entre guardar o sábado ou ter um emprego, eu digo claramente para você, escolha o sábado. Pois escolhendo o sábado, você está escolhendo ser fiel a Deus. E se você for fiel a Deus, Deus será fiel. Quem disse isso? O próprio Deus. Esse texto é a promessa de que Deus vai cuidar de nós. Não significa que não vamos passar por dificuldades, por limitações, mas é fato de que Deus estará conosco e Ele vai cuidar, Ele vai nos sustentar. E essa promessa vai se cumprir plenamente quando Ele voltar e nos trazer o descanso eterno. Que Deus abençoe você. Que o sábado seja uma bênção para você e para a sua família. Não permita que ninguém e nem nada roube de você este presente maravilhoso. E lembre, quando você entra nessas 24 horas do sábado, ao pôr do sol da sexta-feira, você está entrando num templo santo, um santuário, um templo construído no tempo. Que esse dia seja realmente uma bênção para você, que a santidade de Deus envolva você e que as bênçãos que Ele prometeu para aqueles que são fiéis a Ele, observando esse dia, repouse sobre você e sobre a sua família. Que o sábado realmente seja um dia especial, um dia diferente para você. Este é o meu desejo. Que Deus abençoe muito você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Aproveite este momento agora no final para orar a Deus, conversar com Ele sobre isto que você estudou aí junto de sua família também. E peça para que Ele te ajude a desfrutar da plenitude deste dia de sábado, o dia da graça de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.